tarde, Valério. Muito obrigado por estar aqui com a gente para a gente falar desse assunto tão importante no mercado de serviços financeiros, que é os negócios para o Open Finance. Agradeço muito a sua presença para fazer esse bate-bola com a Topaz aqui em relação à forma de você implementar as estratégias de Open Finance que tragam valor para o negócio do banco, né? Sim. A gente tem sempre ouvido falar muito do Open Finance no aspecto regulatório, etc e tal, mas obviamente eu entendo que as instituições hoje em dia estão... Como eu consigo efetivamente trazer valor para o meu cliente e ganhar dinheiro com o aspecto do Open Finance, né? Você foi exatamente no ponto que o mercado todo está falando. O que acontece? A gente teve essa primeira onda, essa primeira necessidade, né, do regulatório, e que isso vem sendo bem cumprido. E a CECID é uma das líderes no fornecimento de Open Finance, tanto Open Banking quanto Open Insurance, no regulatório. Mas a pergunta que fica agora é, depois de todos esses investimentos, o que os nossos clientes, os bancos, toda a área de finanças, né, faz para extrair valor de tudo isso que foi investido? Então agora a gente está exatamente nesse ponto, que é justamente a transição das últimas fases, agora com o PIX, essas coisas, né, mais transacional, o regulatório já bem montado, e agora, como a gente parte para estratégia? Sim. E aqui que uma das respostas, isso daqui é justamente o que a gente está falando, a nossa parceria, que é a parceria da Sensidia junto com a Topaz. Então hoje a gente vai estar falando um pouco como a Sensidia ela ajuda os nossos clientes, o mercado financeiro, a lidar com o Open Finance, toda a parte de Open, e tanto do regulatório quanto do estratégico, e vamos puxar um fio específico para falar de TDE, que é uma oferta super bacana da Topaz, né? Sim. Então vamos em frente. O TDE é super importante, que tenham dados, e quem traz os dados exatamente é a Sensidia. Então, e você está falando, e você está falando numa qualidade de dado um pouco diferente do que a gente está acostumado no setor, né? Sim. Porque normalmente, antes do Open, você era dono dos dados, agora os dados são de todos. Sim. Então é um paradigma completamente diferente, né? Então você fica, você tem que trabalhar isso de uma outra maneira, e é o que a gente faz muito bem, né? Mas vamos falar rapidinho legal, quem é a Sensidia. Primeiro vamos começar falando quem é a Sensidia. Sensidia é uma multinacional brasileira, fundada em Campinas há 16 anos. A gente trabalha num mercado ultra nichado de integração. Nosso nome, sobrenome e terceiro nome é API. A Sensidia compete internacionalmente com as grandes empresas do mercado. Somos reconhecidos por Gartner, por Forrester, no mercado altamente competitivo. E como temos mais de 200 clientes, um monte de colaboradores, todo o nosso P&D é feito no Brasil, então é uma empresa 100% nacional, o que nos orgulha muito, né? A gente uma cidade fantástica, Campinas. E, eu sou de lá. Sei que sabe. Então, inclusive, a gente tem muito orgulho de falar que a gente produz software de primeira qualidade, que briga com multinacionais, aqui. Não está na Índia, não está em lugar nenhum. Brasileiro é bom de software. Sim, com certeza. Temos clientes, mais de 200 clientes, um monte de colaboradores. E como basicamente, podemos ir para o próximo. Basicamente, a gente trabalha com integração, e Open é um projeto de integração no final. Você está falando de padrões, de API, de coisas assim. É basicamente integração. Não é à toa que nós somos líderes, temos mais do que 40 clientes nessa área, produzindo, fazendo integração, provendo toda a plataforma de Open para eles, e mais, a gente faz serviço também isso daí. A gente ajuda os nossos clientes a prover isso daí, a atender todo o regulatório, bem como mantê-lo. Então, não é só você lá implementar a API, é você manter ela viva, ela atualizada com os requerimentos do Bacen, e no caso do PIN, SUSEP, a gente mantém tudo isso daí, né? E como a gente estava falando no começo, um grande desafio agora, o que é? Beleza, a gente resolveu bem a parte do regulatório. Tá bem extrair para isso daí. Agora, como que a gente faz essa ponte? Valério, acho que é interessante. Quem não assistiu a apresentação, que teve um painel onde estava o Marco Sester, que é o nosso diretor, junto com uma pessoa de Open Finance do Itaú, uma pessoa do Bacen, do Banco Central e do BTG, foi muito interessante porque eles falaram muito dos benefícios que o Open Finance pode trazer. E tinham duas coisas que a pessoa do Bacen falou. São pilares importantes. Primeiro, para qualquer estratégia disso, primeiro o dado, e trazer esse dado com segurança. E eu acho que a solução de vocês realmente traz todos os benefícios, porque
permite integração desses dados e trazendo segurança para esse compartilhamento de informações. Sem dúvida. A gente observa toda a parte de governança, toda a parte da legislação. O dado que vem através da nossa plataforma, ele não é só quente, como ele é compliant. Sim. Então, isso é uma preocupação muito grande. Então, aspectos de compliance, aspectos de segurança, são pontos muito importantes. E agora, é uma mudança de paradigma na operação do banco, ou na operação financeira, porque agora você tem um dado enriquecido, vindo de diversas fontes. Então, agora você não sabe só da vida do seu cliente, com o que ele faz contigo, mas também o que ele faz com os outros. Então, como que você trabalha tudo isso daí? Não, legal. Entendeu? Que tipo de ponte que você vai fazer, né? Sim. Valério, conta um pouquinho do caso do BTG de vocês. Eu trouxe um case. BMG. Do BMG? O BTG também é cliente, fica tranquilo. Eu falei BTG porque eu tava falando, mas é o BMG. Vai vender esse mês, vender lá, é bom. Vamos lá, cara. BMG a gente implementou toda a fase 1, 2 e 3 do Open lá no BMG. E, cara, operamos tudo isso com eles, fazemos toda a parte regulatória. E agora, por exemplo, a gente está fazendo uma das pontes do estratégico, que é uma oferta de PFM, Personal Finance Manager. A gente está com esse projeto andando com eles lá agora. Mas, esse aqui é só um dos exemplos que a gente tem. Mas hoje vamos falar de outra coisa, vamos falar de TDE. Não, legal. Mas antes, assim, apresentar o Topaz também. Tem gente que pode estar assistindo aqui. Que não conhece. Eu acho difícil. Às vezes ouvem falar muito de Stefanini. Claro. Porque a gente é parte do grupo Stefanini, mas nós somos uma empresa, nós somos uma multinacional dentro de uma multinacional. Então, a Stefanini, né, que tem presença em diversos países, no mundo inteiro e tal. A Topaz também é uma multinacional porque ela tem presença em 25 países, né, são 35 anos de história, assim como a Stefanini. E ela nós somos nascidos no Uruguai. Uruguai. Mas hoje tem uma presença muito forte aqui no Brasil, com diversos cases de sucesso e com 2.000 colaboradores. Dentro do Grupo Stefanini, 2.000 colaboradores são Topaz. E a gente tem diferentes soluções para o mercado inteiro, incluindo os 5 maiores bancos. Então, a gente vende uma solução que é uma plataforma tecnológica que consegue montar uma operação de um banco a partir do zero. Se vocês olharem aqui esse slide, essa parte azul aqui é o que a gente chama do Topaz One. É a nossa plataforma para colocar um banco em pé. As outras caixinhas que estão em torno são soluções complementares que o Grupo Stefanini traz para poder complementar uma operação de uma instituição financeira. Seja uma fintech, ou seja, de uma instituição de pagamento, uma SCD, ou até de um bancão. Então nós temos clientes de mais diversos tipos, atendendo com essa plataforma aqui e eventualmente tendo ou outra solução. É isso que eu ia perguntar. Não é tudo encaixotado. Na realidade, você é modular, você pode ir pegando as caixinhas conforme você precisa. E aí, hoje, nosso foco principal aqui, a gente poderia estar falando aqui do onboard, da parte de fraude, do core bancário, mas a gente vai estar falando especificamente da nossa solução do engajamento e rentabilização de clientes, que é a nossa solução do TDE, que é o Topaz Digital Engagement, que nessa estratégia que a gente colocou está muito conectada com os dados que são provenientes da solução assim. Então, só fazendo a ponte, lembrando, gente, a gente está falando de dados que vêm de fora. Então, antes você tinha uma visão fragmentada ou segmentada do seu cliente, do seu relacionamento com ele. Agora, com os dados do Open, vem de toda a vida financeira dele. Sim. Então, o aspecto de engajamento, ele se torna mais estratégico ainda, mais estratégico, com certeza. Porque quem tiver o domínio desses dados e o entendimento de como é o comportamento do cliente lá na ponta, vai conseguir engajamento. Com certeza. Então, por isso que a gente está falando dessa dobradinha, Sencide a TDE. Então, aí é interessante, assim, eu queria contar só um caso que a gente usa o TDE, não é do mercado financeiro, mas eu quis trazer ele aqui porque é um caso super emblemático dentro da utilização de uma solução de gestão de campanhas de marketing, que é o TDE, no final das contas, que é claro, a gente está conectado com diversos canais de comunicação, integrando diversos sistemas e trazendo ofertas direcionadas para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, para enriquecer esse dado e garantir com que tenha maior valor naquela campanha. Então imagine uma pessoa do contrato da Claro de pré-pago, jogando um joguinho que necessita de dados. Acabou os dados, o jogo parou, não consegue mais vender. Eu consigo mandar uma campanha no ato para que ele compre mais um pacote de dados para poder continuar jogando. É isso que a nossa solução faz. Ela permite campanhas de marketing para a hora certa, no momento certo, através do canal certo, para ter maximização. Mas eu percebi duas coisas que você falou que são interessantes. É multicanal, ou seja, não interessa qual canal que você está trabalhando. Exatamente. E é dentro de um contexto. Com certeza. Isso é muito importante, gente. Quando você está agregando mais informação a respeito dos seus clientes,
contexto muda tudo. Então, por exemplo, o cara tá com o saldo em conta corrente contigo. Tá tudo bem, mas ele tá, por exemplo, pegando um empréstimo na outra instituição. A partir do momento que você sabe disso daí, o contexto mudou. Mudou completamente. Porque ele tá propenso, vamos chamar assim, né? Com certeza. Para adquirir, receber uma oferta sua de a próxima, qual que é a melhor oferta, a próxima oferta que você tem que mandar para o cara para que ele efetivamente compre? Mas você percebe que muda a coisa quando você tem o dado do Open? Com certeza. Então, a parte contextual de uma solução de engajamento é fundamental. Então, esse exemplo que você está dando da Claro é excelente nesse ponto. Tudo depende dos dados que vem. Exatamente. É isso daí, entendeu? E é interessante, né? Hoje, né, no mundo do Open Finance, do Open Banking, existe uma batalha muito grande da principalidade em relação a quem efetivamente vai ter mais informação e quem é a principal instituição com quem o cliente tem relacionamento. Né? Então, hoje existem os bancos incumbentes, que são aqueles bancões grandões, né, que tem muito dado, tem muita informação, porque historicamente conhece muito o cliente, mas tem os bancos digitais querendo entrar nessa seara e trazendo uma solução de uma facilidade de uso, né, que permite ele ter esse relacionamento melhor com você. E aí, às vezes ele pode roubar esses clientes dos bancões. Então existe uma batalha muito grande onde a conexão dos dados vindo do Open Finance pode permitir um contra-ataque do bancão, ou fazer com que o banco digital tenha ainda melhor assertividade na oferta que ele vai oferecer para o seu cliente. Sem dúvida. Eu acho que no final o Open ele vai trazer uma coisa até melhor do que isso junto, que é o aspecto da competitividade. É o melhor serviço para o cliente final. Com certeza. Porque no final, o que acontece? O banco incumbente ele está acostumado a ter um serviço muito bom, ele tem produtos muito estabelecidos e com credibilidade, todas aquelas coisas bacanas. E o banco digital, ele tem uma experiência de uso mais bacana. Justamente. Mas essa competitividade justamente puxa os dois por uma oferta melhor. Com certeza. Tanto o banco digital ter produtos melhores, quanto o banco incumbente ter uma experiência melhor. Também. O Open, ele acelera isso. Então, quem acha que o Open ainda não vai pegar, esquece. Tem parte, todo mundo aqui nessa feira já sabe que foi aqui. Agora a coisa é como você acelera esse movimento, sim, né? Sim. E também você tira o melhor dos dados que você está extraindo. E para chegar na tal da batalha da principalidade, que é, legal, a gente sabe que em média um brasileiro tem 3 a 4 contas em diferentes bancos, mas normalmente ele usa um só. É verdade. E aí que está o negócio, é a tal da principalidade, né? Sim, então, toda essa experiência que você está descrevendo entre o bom uso do dado do Open com um engajamento bem realizado, aumenta as chances da instituição ter uma principalidade maior, né? Com certeza. Eu acho que é esse o jogo. Com certeza. Então, assim, aqui a gente trouxe esse desenho aqui só para vocês entenderem como as soluções se conectam e como que elas podem trazer todo esse benefício, né? Se por um lado, ali na fonte de dados, trazendo esses dados com segurança e classificando muito bem esses dados, dado que realmente traz valor, nós temos a Syncydia. E do outro lado tem o TDE com seu motor analítico e usando muito questões de inteligência artificial, permitindo a criação das campanhas de uma forma muito mais direcionada para o cliente, observando o contexto, como você colocou, o contexto de como que ele viu, como tem sido a interação dele com as instituições, dele com os diversos canais daquele banco, né? Como que está a situação dele, pregressa, vendo as contas, a situação de crédito dele, para oferecer o produto na hora certa, no momento certo, para que ele realmente tome uma decisão de fazer aquela contratação daquele produto. Não, e não só, a gente às vezes, como muda o dado, né, quando você tem um Open. Então, por exemplo, eu gosto sempre de dar aquela história, né, o cara fala, como que você dá crédito do cara? Eu tenho um modelo de score, etc e tal, todo mundo tem um modelo de crédito. Com certeza. Agora, quando você tem dado de Open, olha que interessante, imagina você pegar o que o cara efetivamente ganhou, não é o que você presume que ele ganhou. É o que ele ganhou, porque você tem acesso o dado ali. Todas as contas dele e você consegue auferir a renda dele. Sim. Gente, é uma mudança de paradigma brutal. Não, com certeza. Porque você sai de um negócio que você acha, eu presumo que a renda do cidadão é tanto, mas não, eu medi, eu auferi a renda. Certo. Então, isso é só um exemplo do poder dos dados que estão contidos dentro do Open. Então, se você junta isso com uma solução como o TDE, que tem IA, que tem contexto, que tem inteligência para digerir aquilo tudo, e mais do que digerir, gerar a ação efetiva,
É uma ganha-ganha. Com certeza. É bom isso, né? Com certeza. Agora, Valério, um ponto que eu queria discutir com você. Voltando à questão da principalidade. Uma coisa de uma informação que não vem, mesmo para o Open Finance, porque o Open Finance dá para aquele que está recebendo informações, outras informações transacionais daquele cliente executando em outros bancos. Perfeito. Mas os dados do contexto e do relacionamento com aquele banco, que é o front-end, né? Que ele pega toda essa informação, esse quem vai ter, eu não sou obrigado a compartilhar esses dados, estão só meu. Então, a batalha sempre vai existir de ser realmente esse principal canal de entrada do cliente, sempre vai existir porque ali é uma informação muito rica, certo? Que vai me trazer um benefício muito grande, porque eu pego toda a informação de transação que vem do Open, vem das informações do core, de conta, de crédito, que é efetivamente a história dele registrada no transacional, com informações que eu tenho do contexto dele. É isso aí. Na realidade, você colocou um ponto interessante. Na realidade, a gente está adicionando uma fonte de dados. As instituições já têm grandes data lakes, já têm grandes conhecimentos da vida, do relacionamento com o cliente dela. Certo. Só que aí você traz uma nova fonte de dados externa. Perfeito. E na combinação de ambos, aí a coisa pega com certeza de uma maneira mais interessante. Com certeza. Eu acho que o dado externo, ele ajuda muito na questão da principalidade, justamente para a história do contexto. Que o contexto, ele tem a componente temporal, no final das contas. Então, se hoje você está propenso a pegar um empréstimo, depois que você efetivou a operação, isso não existe mais. Então não adianta aquela oferta chegar 2 dias depois. Não tem, com certeza. Certo. Com certeza. Então, o dado externo, aliado ao conhecimento do relacionamento já desenvolvendo ao longo do tempo, ele traz muito essa parte do contexto, que para a campanha é ouro. Não, sim. E como você disse assim, não adianta eu mandar uma campanha 2 dias depois de uma coisa que precisava ser mandada naquele momento, entendeu? E aí um benefício que o TDE traz, ele dá realmente esse poder para a pessoa de marketing, gestor de marketing, criar de uma forma muito rápida uma segmentação em tempo real para criar sua campanha, segmentar e mandar essa campanha. Sem ficar, tendo que criar uma base, que vai demorar 2 dias, 3 dias, perdeu. Se você demorar todo esse tempo, você perdeu esse contexto, aquele momento para mandar a oferta e você perdeu o momento de... Você sabe que a gente passou por um negócio, mas eu preciso falar rapidinho. Você sabe que os dados que a gente provê dentro da solução de Open, a gente tem categorização, né? E isso é um negócio também que é muito rico para cá, porque você não só tem o dado bruto, mas você limpa, organiza, você trabalha aquele dado com as categorias de dispêndio, efetivamente de recebimento. Então, na realidade, o dado que já chega para ti, ele já não é aquele do extrato, ele já está melhorado, ele já está enriquecido, o que só acelera mais aqui, te dá um conhecimento maior ainda do comportamento. Então, eu acho que a gente está meio que chegando no nosso tempo aqui, né? Vamos meio que, senão você puxa a orelha, né? Não, com certeza, a gente acaba apanhando. Apanha, mas não tem problema. Então, acho que para a gente ir fechando, eu acho que a ideia é essa. Trabalhar em Open é muito importante, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista estratégico. Isso já ficou bem claro. Quando você alia uma solução de Open como o da Sensidia, que é completa e traz todos esses aspectos, há uma solução vencedora e dessas, com esse porte tecnológico da Topaz, aí você tem a dobradinha, que provavelmente vai te dar a vantagem da batalha da principalidade. E interessante, assim, eu gosto de dizer, alguns anos atrás, trabalhava junto com outro banco, e eu via muito esteira da área de marketing, sem criar a base, montar a segmentação e depois parar. O processo deles era assim, era coisa de semana. O que adianta? Eu sei acontecer uma coisa agora, eu tenho que mandar aquela campanha agora. O que adianta mandar daqui a uma semana? Já era. E o cara de marketing, naquele momento, aquela questão, mandar a campanha na hora certa, no momento certo, para ser mais efetiva. Ou seja, para que ele tome a decisão de fazer alguma coisa. Entendeu? Então, esse... É isso aí que a nossa parceria faz, né? Assim, aqui só um slide para detalhar um pouquinho desse motor analítico que tem dentro, que é o principal dentro da solução TDE, né? Que permite a conexão com todos os canais, né? A solução de disparo de campanhas é uma coisa... Mas aqui é o cerne do negócio. Esse motor aqui analítico, que traz soluções de IA para permitir toda a parte com os dados, tendo a caracterização do cliente, quem é efetivamente o cliente, definindo todas as informações de depósito, de conta, etc e tal,
escolhe efetivamente os dados comportamentais e definindo uma predição do que aquele cara vai fazer, se ele, diante de uma oferta, da próxima oferta, o que ele vai fazer em relação a isso daqui traz um motor muito grande, muito potente para a solução. Como eu te falei, é uma dobradinha super vencedora. Sim. E eu tenho certeza que isso daqui vai ajudar uma série de clientes. Com certeza. Na batalha da principalidade. Sim, né? sim. Estamos no minuto, ó. Olha lá, deu 20 minutos. A gente vai precisar terminar, Daniel. Falaram mais 5 minutos pra gente. Tem mais um pouquinho pra nós? Poxa. Nossa, você viu? Podemos falar mais aí. Daqui a pouco os caras tiram a gente daqui porque eles vão querer tomar chopp. Sabe que depois das 5 já pode, né? Começa o happy hour. Vai começar o happy hour, né? Mas eu queria também fazer um convite. Como eu falei, a gente teve a apresentação antes do Sester, no painel, junto com o BTG, com o Banco Central e com o Itaú. Assistam a gravação que teve dessa sessão, acho que é super importante, enriquece muito essa discussão aqui que a gente falou do como realizar essa estratégia. E na quinta-feira, se não me engano, às 10h20, vai ter a Karen, que é do nosso time, vai estar fazendo uma demonstração aqui da solução do Topaz Digital Engagement, mostrando para quem quiser ver efetivamente como funciona essa solução. Posso fazer comercial também? Pode fazer. Obrigado, viu, gente? Bom, gente, a gente gostaria de convidar todo mundo a visitar o nosso stand lá no pavilhão A. Estamos no A, né? A6. Até o stand da Sensidia também, a gente está lá à disposição durante toda a Febrabantec para estar recebendo vocês e conversando e explicando um pouco mais das nossas soluções de Open e outras coisas de integração, porque é o nosso nome, sobrenome e terceiro nome. API. Integração. Nossa, entendeu? Então acho que é isso para hoje, né? Beleza. Gente, queria agradecer a paciência de vocês. Eu agradeço muito essa presença aqui. Aqui, para sair a fotinha aqui. Dá por ter vindo nessa dobradinha aqui. Espero que a gente tenha agregado valor aí para vocês e que vocês entendam que a nossa oferta realmente ajuda a estratégia de vocês. É isso aí. Obrigado, gente. Uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.